Olá, meu nome é Caio Castro Lima, sou jornalista e responsável pelo podcast Prefeitos pela Educação, ideias que transformam. Nosso objetivo é oferecer ao Brasil a visão dos candidatos a prefeito a respeito de suas análises, suas expectativas e metas para transformar a educação em seu município. Os temas aqui tratados são de interesse de todo o país. As opiniões e posições aqui apresentadas são de responsabilidade exclusiva dos candidatos. Vamos ao entrevistado de hoje. Olá, cidadãos de Londrina, bela e rica cidade do norte do Paraná, com quase 556 mil habitantes. Hoje o nosso bate-papo é com o pré-candidato a prefeito Barbosa Neto, que já foi deputado estadual, deputado federal e prefeito de Londrina. Obrigado, Barbosa Neto, por estar aqui conosco no podcast Prefeitos pela Educação, ideias que transformam. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando com vocês, Caio. Barbosa, o Brasil tem um histórico de baixa qualidade da educação. Os estudiosos também mostram, que a melhoria tem sido lenta, localizada em alguns lugares com algumas ilhas de excelência e raramente tem continuidade. Como é a qualidade da educação em Londrina atualmente? E quando o senhor foi prefeito, qual foi a sua melhor conquista na área educacional? Olha, Caio, eu concordo com você. Acho que o Brasil é um dos piores países em relação ao PISA, em relação a outros mecanismos medidos. A própria OCDE coloca o Brasil com uma grande dificuldade na interpretação de textos, né? Os jovens que estão estudando, mesmo que saem, até mesmo do ensino médio, têm dificuldade hoje de cognição. Isso realmente é muito triste. Nós temos poucos alunos com domínio da língua inglesa, que poderia ser um avanço e uma porta de entrada ao mundo digitalizado também, ou até os países do primeiro mundo. Enfim, nós temos um grande potencial de jovens, mas infelizmente uma triste realidade quando se fala no desempenho acadêmico, no desempenho escolar como um todo. Quando eu fui prefeito, nós implantamos em Londrina as primeiras escolas de tempo integral. Londrina teve um avanço muito grande, aumento no IDEB. Eu fui eleito prefeito amigo da criança nos 3 anos em que governei a cidade. Para você ter uma ideia, nós implantamos uma merenda de qualidade. Hoje eu estava recebendo informação que as crianças estão comendo como refeição principal aqui em Londrina leite e 2 bolachas para cada um. Teve até um caso de uma mãe que é professora, inclusive, ela me disse que ela tem 2 filhos, um filho de 7 e outro de 17. E esse filho de 17 não faz mais nenhuma refeição na escola, porque ele reclamava que só tinha arroz e feijão. Hoje nem arroz e feijão tem. Já o filho de 17 anos dizia para o irmão, mas como você não come? No meu tempo tinha pão de queijo, tinha bolo de chocolate. Nós chegávamos a ter 4 refeições por dia. Hoje isso acabou. Chegou o ponto aqui em que estava servindo apenas macarrão, vários meses isso aconteceu. Eu cito esse exemplo que pode ser pequeno, mas eu gosto de falar fácil e trago para você essa informação também que você deve conhecer. Muitos alunos vão à escola para comer, para se alimentar, ou fazem a primeira refeição quando chegam à escola. No nosso tempo, de acordo com o balanço feito pelos nutricionistas da prefeitura, a criança que tinha 4 refeições, quando ela ia embora, 6 horas da tarde, se ela tomasse em casa um único copo de leite, ela já estava com toda a necessidade nutricional que os nutricionistas respeitam e indicam para as pessoas como perfeita. Não precisava mais ter outras refeições. E a gente tinha bem balanceado isso, mas não ficou apenas nessa questão. Nós duplicamos o salário dos professores. Londrina começou a atrair professores novos de outros municípios que vieram prestar concurso para cá. Aliás, não tinha nenhuma terceirização na nossa época.
Nós contratamos mais de 1.000 professores. Vários concursos, como para prática de educação física, por exemplo, não era aberto concurso há mais de 25 anos. Hoje, estima-se que mais de 30% dos professores são de PSS, que é o processo de seleção simplificado. Isso decai a qualidade, perde o vínculo com o aluno, né? E, além disso, nós implantamos também a escola de tempo integral junto com os uniformes. Fui o primeiro prefeito a distribuir uniformes para as crianças. E eram uniformes de qualidade, com tênis, com mochila, com agasalhos, né? Com camisas, eram 2 camisetas mangas curtas, 2 camisetas mangas compridas, além dos agasalhos. O uniforme do inverno chegava na época do frio. O uniforme do verão chegava na época do calor. Eu tive até um problema com a própria justiça, porque eu sempre acelerei os fornecedores para que eles pudessem entregar no período correto. Para você ter uma ideia, o frio já chegou aqui em Londrina e os uniformes de inverno ainda não chegaram. Chegaram os uniformes de verão agora. Então, eu creio que esses cuidados simples, você pagando bem o professor, você dando alimentação de qualidade. E como eu fazia isso? Eu não esperava assessores virem me mostrar os dados e informações. Olha, aquela escola está comendo bem. Não, eu ia com toda a minha equipe, todos os secretários, eu montava computadores, eu levava a extensão da prefeitura para o colégio. E toda terça-feira, 6 horas da manhã, até as 2 horas da tarde, eu atendia a população no colégio. Eu também perguntava para os alunos, cantava o hino nacional e perguntava para os alunos como é que está a qualidade da merenda aqui. Enquanto eu não ouvi dos alunos, que criança não mente, e são eles, na verdade, que têm que aprovar ou não, nós não ficamos contentes. Hoje, para você ter uma ideia, nem os professores podem fazer uma atividade pedagógica e até socializando com os próprios alunos. Eles não comem a refeição, não têm direito de comer a refeição junto com os alunos. Eles jogam fora a merenda, porque impedem até mesmo que os próprios professores se sentem no intervalo, na hora do recreio, com os próprios alunos, para fazer essa interação. Isso não acontece. Então, com medidas simples, medidas básicas, que é pagar bem o professor, uniforme e também a alimentação de qualidade. Isso já fez um atrativo, trouxe as crianças para dentro e os professores puderam fazer o que eles sabem de melhor. No meu tempo não tinha essa discussão de identidade, de ideologia de gênero, de linguagem neutra, de banheiro transexuais, né? Essas coisas não existiam na minha época. Então, o aluno ia para aprender, tanto é que o resultado foi maravilhoso, né? Eu saí da prefeitura já faz 12 anos e até hoje eu ainda tenho notícia dos índices que nós conquistamos. Depois disso, o IDEB foi caindo, nós diminuímos também a evasão escolar com isso, o uniforme deu uma questão de segurança, evitou abusos sexuais, as crianças serem molestadas, as crianças já eram identificadas nas ruas quando elas estavam com o uniforme, aquilo já dava uma proteção para elas. Enfim, são medidas simples que a gente adotou e que melhorou bastante a educação em Londrina. Barbosa, você falou, né, escolas que você visitava e escolas que têm uma condição muito precária ainda do atendimento. Como é que é a sua visão de fazer um trabalho de rede, onde, né, todas as escolas possam ter as mesmas condições, né, e não ter aquela escola que essa escola é boa, teve uma nota boa, tem uma condição boa porque está no bairro A, no bairro B, e as outras escolas estão deixando as crianças e os profissionais da educação, né, meio à margem ou à revelia. Como é que é a sua visão dessa questão de rede, de trabalhar isso numa rede igualitária? E outra coisa, como é que você vê, né, os 3 principais desafios para a gestão educacional hoje em Londrina? Como é que você pretende lidar com esses 3 desafios e fazer essa questão de colocar as escolas num patamar igual, independentemente do bairro que ela esteja? Você
conhece bem da educação e você sabe que isso acontece no Brasil inteiro. E aqui em Londrina também não é diferente. Nós temos as populações mais favorecidas e temos aqueles que vivem nas periferias, onde a dificuldade para trazer o aluno para dentro da escola é muito grande. E também o desempenho escolar acaba sendo aquém daquilo que preconiza até a própria lei de diretrizes e bases. Mas eu tenho a proposta para isso, Caio, que é o que já está sendo implantado em diversas outras cidades do Brasil e estados do Brasil, que é o pagamento por desempenho. Quem trabalhar nos lugares onde o IDEB é baixo, quem conseguir aumentar o IDEB, nós vamos premiar toda a escola, oferecendo 14º e 15º salários. Dentro de uma escala, nós vamos pagar melhor os professores que estiverem aceitando esse desafio e que conseguirem também aumentar a nota no IDEB ou até mesmo no PISA. O que nós tivemos de medição hoje não é uma novidade, vários estados já fazem isso, nós queremos implantar isso, um incentivo para os professores vencerem esse desafio e com o desempenho melhorando da escola em si, toda a comunidade escolar vai ser beneficiada. Eu creio que isso vai evitar esse verdadeiro apartheid que existe ainda hoje das escolas melhores sendo privilegiadas, com filas de alunos para ingressar naquelas escolas, enquanto que as outras que não têm esse mesmo charme, vamos dizer assim, acabam sofrendo com a falta de alunos até. Nós queremos fazer isso e atacar principalmente a ponta, né? Onde está mais acontecendo esse problema, que são as escolas distritais. Londrina chega a ter uma escola a 70 quilômetros da sede, porque é um município grande, um dos maiores do estado do Paraná em extensão, e tem, por exemplo, o distrito de Guaracá, a 70 quilômetros de distância, uma escola simples. Nós vamos dar atenção para essa comunidade ou para todas as comunidades periféricas que enfrentam o tráfico de drogas. Vamos deixar a escola aberta aos sábados e domingos, né, sem a presença do professor, mas com lazer, para a utilização dos espaços, das quadras ou até das próprias salas para eventos. As crianças hoje da periferia têm muita dificuldade de se apresentar e as suas manifestações culturais muitas vezes são combatidas até pela própria polícia ou pela guarda municipal. As batalhas de rimas, o hip hop, o movimento cultural, artístico, que eles não têm espaço, poderiam utilizar as escolas, dando uma sensação também de pertencimento, cuidando das escolas e as próprias comunidades, evitando a depredação do patrimônio público. Na minha opinião, respondendo à sua pergunta, os 3 desafios hoje são uma escola de qualidade, uma escola atrativa, que você possa fazer com que o aluno tenha prazer em ir para a escola, e principalmente essa questão da evasão escolar. Eu acho que esses são os desafios. Eu já fiz até as críticas, né? Baixou a qualidade da merenda, os professores hoje estão desmotivados, doentes psicologicamente. Nós queremos fazer a inclusão, principalmente de crianças com a síndrome do espectro autista ou de outras situações que hoje existem, né? E que no nosso tempo não eram identificadas. Hoje a ciência evoluiu, existem mecanismos para você fazer isso, só que a inclusão é outro grande desafio para você poder receber a criança, que ela possa interagir dentro do ambiente escolar como todos fossem iguais. Isso é correto, é o que é feito na Europa, principalmente, nós queremos fazer aqui também. Barbosa, você falou que foi prefeito faz 12 anos já, né, que você saiu da prefeitura, né, o período que você teve o mandato. E o que fica assim para você? Obviamente, né, você tem todas as lições que foram aprendidas na área educacional, mas o que fica de frustração de que você não conseguiu fazer naquela época e agora você já falou dos desafios, das importâncias, mas assim, uma coisa que você, como prefeito há 12 anos, ficou faltando na área educacional e que você
caso sendo eleito agora, esse de qualquer jeito eu vou fazer, é uma prioridade? Eu quero continuar, Caio, com o avanço das escolas em tempo integral. Essa já é uma exigência, mas para você ter uma ideia, eu fui o primeiro deputado estadual do Brasil, em 2003, que aprovou na Assembleia Legislativa do Paraná, era o Requião, governador, até estava falando com ele agora há pouco ao telefone, o primeiro projeto de escola de tempo integral. Isso não existia até então, mas eu venho de um partido, sou do PDT, que teve Anísio Teixeira, que teve Darcy Ribeiro, né? Então a base verdadeira da educação é o que nós pretendemos fazer com a escola de tempo integral. Eu peguei centros comunitários que estavam parados, escolas de madeira que estavam fechadas, peguei centros comerciais de bairros e transformei esses em escolas, fazendo reforma com o próprio recurso da prefeitura. Nós fazíamos parceria com as igrejas, com professores de educação física que davam essa atenção integral para a criança. É o que o filho de classe média alta faz. O filho estuda de manhã, faz o inglês, faz o judô, faz a natação. É o que a gente pretende continuar. Eu acho que não precisa inventar a roda. Eu acho que temos que fazer com que as crianças possam realmente ter um sentimento de amor pela escola. Eu vejo hoje, existem várias ferramentas, mas aqui o governo do Paraná, por exemplo, está cometendo um grande equívoco de implantar programas, softwares que são comprados e que os alunos do ensino médio, por exemplo, ficam a maior parte do tempo vendo cursos, fazendo jogos, gamers, e aquilo não atrai o aluno e o professor fica apenas ali porque comprou um programa terceirizado, pagou eventualmente para alguma empresa, só que esqueceu do professor. O professor é a base de tudo isso. Eu acho que o professor, ele tem que ser o veículo para levar essas crianças, e não apenas você terceirizar. Isso, quando aconteceu a pandemia, até era justificável, mas permanecer com esse erro, distanciando a criança que já fica boa parte do seu tempo na tela, se ela pudesse realmente ter um contato mais humanizado. Por isso que eu defendo que o aluno coma, faça as refeições junto com o professor, que ele tenha essa interação. Nós vamos dar para eles uma condição de humanização, para a gente evitar esse fenômeno de robotização que nós estamos vendo por aí. Eu acho assim, né, que até aqui alguns cursos técnicos que são básicos, como carpinteiro, isso já no ensino médio, como técnico de segurança do trabalho, eles estão sendo fechados. Mecatrônica, eletrônica, serviço de manutenção, que o aluno, a partir dos 16, 17 anos, já pode aprender, sair com o diploma do curso técnico, e até ele vai decidir se ele vai querer fazer uma academia ou não lá na frente. Mas eu acho que ainda nós precisamos dos trabalhos manuais. Eu vi isso no Japão. Os idosos já aposentados iam para as escolas e ministravam cursos simples, como de marceneiro, de carpinteiro. As mulheres ensinavam as crianças a cozinhar, idosas. Havia essa interação e um respeito muito grande para com os idosos. Eu acho que isso precisa ser desenvolvido também. Na minha opinião, creio que a tecnologia está aí, nós não vamos abrir mão dela, mas eu sou a favor do ensino que priorize a pessoa e menos as telas e os computadores. Perfeito. Isso era uma pergunta que eu ia lhe fazer na sequência. Você já falou sobre essa questão de formar os jovens para que tenham, né, maravilha se quiserem entrar numa universidade, mas que possam ter uma profissão em caso de ser uma opção para eles. Mas, Barbosa, então, se dentro de toda essa ampla visão que o senhor tem de experiência, né, política e administrativa, se tendo sido deputado federal, deputado estadual, prefeito. Aí a gente sabe de todas as áreas: segurança, saúde, a educação, transporte, infraestrutura. Mais uma pergunta para a gente finalizar nosso ótimo bate-papo. Educação em si, e somente em si, dá voto, Barbosa? É esse que é o problema, né, Caio? Infelizmente, não vou fazer aquele discurso chavão, né, de que o Estado não quer que as crianças sejam
autônomas, e aí esse é um discurso que eu acho que já está ultrapassado, porque eu vejo, por exemplo, no governo federal, nesse governo do presidente Lula, uma boa vontade imensa no sentido de ampliar a educação. O Ministério da Educação voltou a ter, sem dúvida nenhuma, um, um olhar diferente em relação à educação, sem os erros que nós vimos em governos passados. Mas eu entendo que a maior revolução que você pode fazer é através da educação. Somente através da educação. Você sabe os diversos exemplos que nós temos no mundo inteiro, uma das Coreias, a Irlanda, né? E outros países. O Brasil precisa dar esse salto de qualidade através da educação, porque é triste você ver no PISA, de 81 países, o Brasil 62º em educação. É muito triste ver que nós somos o 52º em ciência, o 62º também em leitura. Isso é muito triste para um país como o nosso, um país que tem uma população imensa, sedenta por conhecimento. Eu acredito, confio muito nesse futuro. Eu tenho jovens hoje fazendo faculdade. Eu acredito muito nessa nova geração que vem aí, mas eu creio que a gente precisa malhar em ferro frio. Hoje está em desuso, realmente, quem defende a educação. Eu fiz essa lei há 21 anos da escola de tempo integral. Pouca gente sabe disso, mas eu me orgulho disso. Eu fiz parte dessa transformação que nós vimos aqui, que eu aprendi com o Leonel Brizola, quando construiu as brisoletas, que alfabetizou o povo gaúcho, e depois os brizolões lá no Rio de Janeiro. Eu conheci os CIEPs, eu me lembro disso, né, de revoluções que foram feitas através da educação. Claro que é meio incompreendido, mas a semente que é plantada, ela vai germinar. Não importa se alguém um dia vai reconhecer isso, talvez eu já não esteja mais aqui, mas com certeza a minha parte fez. Eu acho que a maior satisfação é você fazer o que é certo. E ainda não inventaram nada melhor do que a educação como emancipação. Vamos enfrentar esse processo de emburrecimento que nós estamos vendo das pessoas que apenas querem ir para as telas. Quem não lê não tem condição de entender, basicamente, vários trabalhos de noções, teses, né? Esse negócio de que o computador substitui o livro, isso é uma falácia, não existe mais. A leitura que alarga a visão, é a leitura que dá arcabouço para que nós possamos melhorar o nosso processo cognitivo, e a gente precisa ter, principalmente na área de humanas, a interpretação de texto, a leitura, como ferramentas importantes para a construção de seres humanos através de indivíduos corretos. Eu hoje estava conversando com a diretora do Centro de Tecnologia e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina, que esteve comigo agora há pouco, junto com um calouro de engenharia civil, onde os trotes, agora por conta da pandemia, vai começar agora, segunda-feira, o ano letivo da UEL, os trotes eram os mais medievais, e agora está sendo trote humanizado, solidário, com campanhas de arrecadação. Eu acho que isso que nós precisamos fazer, ações afirmativas e voltadas para a educação. Eu estudei a minha vida inteira numa escola pública. Eu ia na escola para comer. Eu não tinha dinheiro, minha mãe não tinha dinheiro para ter uniforme. Eu ia de chinelo de dedo no frio. A primeira coisa que eu fiz quando prefeito foi ter uma merenda de qualidade e foi dar uniforme para as crianças. Eu não seria nada se não fosse a minha formação na Universidade Estadual de Londrina, onde eu fui laude acadêmica, não tinha dinheiro nem para comprar um livro sequer. Esse orgulho, eu sou hoje o que eu sou, o pouco que eu sou, eu devo à educação. Então, a educação é o maior investimento que alguém pode fazer numa pessoa. Eu vi isso do Cristóvão Buarque, que foi senador comigo quando eu fui deputado, trouxe ele várias vezes aqui. Nós queremos que cada vez mais os filhos das famílias mais simples da nossa cidade
possam ter uma educação de qualidade, e é isso que eu vou batalhar enquanto eu estiver na vida pública, Caio. Ótimo. Barbosa, a gente agradece muito a sua participação. Foi maravilhoso o bate-papo, muito esclarecedor, muitas ideias que você nos trouxe aqui. Desejamos toda a sorte nessa sua pré-campanha e estamos aqui, conversamos com Barbosa Neto, pré-candidato a prefeito de Londrina, essa cidade rica e próspera no norte do Paraná. Barbosa Neto, muito obrigado, boa sorte nessa campanha e deixamos aí o espaço para você dar sua última menção sobre educação para os cidadãos de Londrina. Eu que agradeço, né, o prestígio de poder ser entrevistado por vocês nesse canal tão importante para o Brasil, para a educação, uma referência que realmente nós agradecemos muito essa oportunidade. E o meu abraço a todos vocês e que possamos ter aí mais e mais gestores públicos com a visão voltada para a educação. Eu repito, só através da educação que você dá autonomia para as pessoas, né? Eu trago uma fala da minha mãe, que faleceu recentemente, que dizia para mim desde pequeno: filho, a cabeça vazia é a oficina do diabo, né? E outra frase, carroça vazia faz barulho, carroça cheia não faz barulho. Então, se você tiver realmente cheio de ideias, de vontade, de perspectiva de vida, você vai dar um antídoto contra tudo isso que são os males novos que nós estamos enfrentando, que é o suicídio. A terceira causa de morte hoje no país entre os jovens é o suicídio, a falta da inclusão, principalmente, uma escola plural, onde todos possam conviver no mesmo espaço, né, para que a gente possa ter uma sociedade mais humana, uma civilização melhor. É isso que eu espero deixar para os meus filhos e para os meus netos. Esse seria o legado que eu faria com muito prazer quando estivesse já no meu fim da vida e tivesse pelo menos esse reconhecimento. Tá ótimo. Gente, conversamos aqui com Barbosa Neto, pré-candidato a prefeito de Londrina. Barbosa, muito obrigado. Mais uma vez, excelente sorte na sua caminhada aí e agradecemos sua participação no Prefeitos pela Educação, Ideias que Transformam. Eu que agradeço. Um abraço, Caio.